Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade, o teu sorriso iluminado, me faz tão bem, o teu astral pra se manchar é marca registrada, esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém, essa vontade de quem vai... Muito boa noite a vocês, ouvintes, internautas, fãs, amigos, colaboradores e telespectadores. A mais essa edição, hoje não direto do Rio de Janeiro, e sim direto do Peru, país sul-americano, onde também já está conhecendo a nossa influência Nicolas. E ela traz convidados também para conosco aqui a estarem nesta edição desta quinta-feira, Ética do Amanhã. O verdadeiro podcast agora chama-se Etiquette. Boa noite, Noemi Coelho, para mais um Ética do Amanhã. Olá, Dedé. Isso está um eco grande aqui. Eu acho que a culpa é nossa. A culpa é nossa. Aí, deve ter um celular que está aí, não é aberto? Eu acho que sim. Se você diminuir o teu celular, talvez, né? Isso. Então, muito bem, vamos lá. Tomara que dê tudo certo a partir de agora. Então, boa noite a você, internauta, ouvinte da nossa FM, Rádio TV Web. Boa noite, boa noite, bom dia, boa tarde a você que vai ver e ouvir essa live em outro horário. Seja muito bem-vindo, você também. Boa noite, José Maria Gomes Neto, querido amigo de muito tempo, astrólogo, astrocoach, filósofo, poeta e mais outras qualidades que ele modestamente disse para que eu não falasse. Seja muito bem-vindo, querido amigo. Que bom que você aceitou meu convite, que bom que você está aqui para conversar comigo. Seja muito bem-vindo. E vamos, então, falar hoje sobre ética e prática no atendimento ao cliente, né? Zé Maria é um astrólogo, astrocoach, que tem uma prática diária, né, de atendimento ao cliente há mais de 30 anos, inúmeros clientes, né, uma quantidade imensa de pessoas que já atendeu com uma qualidade de atendimento única. Eu sei, porque sou cliente também, né? E é uma qualidade de atendimento ímpar. Um atendimento com Zé Maria é uma coisa assim, fantástica, né, Zé? É uma energia, é uma quantidade de informações, é um trabalho que o Zé faz, que a pessoa sai dali quase transformada. E é um procedimento de ética em que ele se dispõe a dar ali o melhor atendimento que ele pode, que é possível. E essa é a ética do profissional, é uma das partes da ética do profissional. E aqui ele vai falar sobre essa ética na prática e a ética que nem sempre as pessoas têm, né, Zé? Como é que é isso? Fala sobre. Como é que é essa ética na prática? Boa noite. Queria agradecer o convite, mas antes, deixa eu falar uma coisa técnica aqui. Estão me dizendo, Noemi, que não está dando para te ouvir falar. Eu não sei se está dando para me ouvir falar. Tem uma pessoa ao vivo aqui. Não sei se a minha fala está sendo lá pelo Instagram, né? Agora sim. Mas está dando eco, né? Pois é. Se eu ligar o microfone, dá eco. Se ligar o microfone, dá eco. Então, talvez não dê para transmitir pelo Instagram, só pelo YouTube, né? Quando eu transmito, eu não ouço eco porque eu estou sozinha, mas acho que talvez quando nós fazemos a transmissão dupla. Mas olha só, o que interessa é que as pessoas ouçam você. Vai, fala. Então, primeiro, agradecer esse convite para a gente conversar um pouquinho sobre a prática e a ética do atendimento pessoal. Realmente essa é a minha expertise, porque são muitos anos
fazendo aquilo todo dia, né? E com isso a gente vai adquirindo um certo braille, né? Uma experiência. Dizem que para uma pessoa ser boa naquilo que faz, ela precisa ter pelo menos 5.000 horas de voo, né? Quando tira o brevet para ser... Isso significa o quê? Você fazer durante 5 anos, pelo menos, 3 horas por dia daquilo. Aí você tem... Aliás, esse é um toque ético, inclusive, em relação à prática da astrologia, por exemplo. Você ter pelo menos 5.000 horas de voo para começar a pilotar essa máquina, né? Não só da internet, porque tem muita gente assim que entra na internet direto, já se torna um influencer, daqui a pouquinho já é astrólogo. E não tem essa bagagem de experiência, né? Dos anos que vão calejando, que vão te dando o feeling, a percepção. E dizem também que uma pessoa se torna excelente naquilo quando ela chega a 30.000 horas de voo. 30.000 horas de voo seriam 30 anos fazendo aquilo todo dia, né? Então o cara sabe quase tudo daquilo. Então acho que essa é uma meta importante a ser alcançada quando você está 30 anos fazendo uma coisa, você tem, ou mais de 30, você tem a experiência desse campo de atividade, de conhecimento aberto, né? E isso pode realmente fazer uma diferença. É a diferença que faz a diferença, né? Então, queria te agradecer aí pelo convite e dizer que a porta de entrada dessa nossa conversa é justamente a mesma porta de entrada de um atendimento pessoal. Isso não vale só para astrologia, não, Noemi, vale para todo tipo de atendimento ao cliente. Você considerar, ela tem na raiz da palavra considere, que é consultar o sidéreo, consultar o espaço sideral. Aliás, ela tem uma dupla acepção, porque olhar para o outro com consideração é também olhar com respeito, né? Eu levo aquela pessoa em consideração, então eu estou respeitando aquela pessoa. Mas na raiz, na essência dessa prática ou dessa palavra, está aí o olhar para aquela pessoa com o céu em mente, com o sidério na cabeça. Então, é uma meta-posição, né? Entendeu? Então, a porta de entrada no que se trata a prática da astrologia, é ter a percepção de que você está lidando com uma pessoa que expressa o céu ou o campo de infinitas possibilidades daquele céu do momento de nascimento. Então, muitas coisas estão ali, vão ser percebidas, vão ser detectadas, e outras não, porque, como eu falei, é um campo de infinitas possibilidades, inclusive de interpretação. Então, a prática da astrologia e a ética da astrologia, ela começa com a consideração. Então, entrar numa conversa astrológica é como você entrar num espaço sagrado, sabe? É preciso ter esse respeito de acessar dimensões que muitas vezes só a própria pessoa ela conhece. Entrar nesse lugar onde existem, às vezes, segredos, existem coisas que estão escondidas, às vezes até para a própria pessoa. Por isso, muita gente,
Quando você está fazendo um mapa, se surpreende. Nossa, como isso está escrito aí? Como é que você sabe? Entendeu? E aí é preciso ter muita delicadeza nessa percepção, na entrada nessa conversa, e ter escuta. Então, uma das habilidades que um bom, não só astrólogo, mas um coach, ou mesmo qualquer outro tipo de terapeuta, apesar de coach não ser um terapeuta, e astrólogo tampouco, é ter a capacidade de ouvir. 2 ouvidos, uma boca. E não é só ouvir com os ouvidos, é ouvir a presença, sentir o olhar, sentir como que aquilo que está sendo trabalhado, visto, elaborado, está mexendo com esse céu da mente, do sentimento, do corpo, às vezes, a linguagem corporal fala muita coisa sobre como calibrar a conversa, sobre o céu do momento desse nascimento. Você já percebeu que o céu do momento do nascimento é a maior sincronicidade que pode existir? Não poderia nascer em outro momento, né? Ia nascer, a não ser naquele momento que a alma que habita teu corpo escolheu. A gente não sabe a razão pela qual a alma escolheu a hora do teu nascimento. Seus pais, sua família, aquele lugar, as condições do corpo, as condições ambientais, as condições materiais. Isso são escolhas da alma. E ao longo da vida, a gente vai adquirindo a consciência, porque esse é o processo da nossa condição humana. Então, entrar no mapa sabendo, entrar numa leitura, num encontro de leitura, sabendo que somos seres cósmicos que expressam o fluxo de temporalidade que atravessa tudo e a todos, a todo instante, mas seres cósmicos vivendo essa experiência humana, né? Isso acho que é importante. E como astrólogo, o que eu tenho feito, de uma certa forma, é buscar decodificar, traduzir isso que está escrito no céu em caracteres luminosos, que são as luzes dos planetas, das estrelas, mas que está impresso na alma de cada um. Então, o céu é esse livro aberto, feito de partículas do divino. Então, tem algo de adivinhação, entre aspas, no bom sentido, que é esse advir. O lavrador de vinho, ele é capaz de dizer qual é a uva, qual é a safra, a região de onde vem aquela uva. Eu acho que você está aí numa região que tem uns vinhos muito especiais também, apesar de não ser. Mas esse gosto, sabe, que permite o provador de vinho adivinhar a procedência dessa uva, é a mesma dinâmica prática e ética de um astrólogo com experiência que olha um mapa e vê de onde vem aquilo, né? Vê o gosto dessa uva. Então, é uma analogia. Aliás, essa analogia, quem faz essa analogia é o Jung, né? O Jung andou estudando muito astrologia e ele que, pela primeira vez que eu vi essa imagem, eu falei, nossa, esse cara, ele sabe. Ele sabe do que ele está falando.
Então, quando você tem um conhecimento sobre alguma coisa que o outro não tem esse conhecimento, pelo menos nessa forma, você tem uma responsabilidade redobrada, em falar isso, em comunicar isso, em fazer essa ponte entre o que está nesse céu do momento do nascimento e o que está na consciência da pessoa. Porque, Noemi, você fez vários cursos comigo, no INAP, com Michael Hall, né, com o Jairo, Maíra. Maíra está aqui presente, eu acho, no Instagram. Vários cursos que nos deram assim, um pouco de braille, né? Dessa habilidade tão necessária para um astrólogo, que no fundo, são habilidades do coaching, do coach também, né? De capacidade de ouvir, de criar empatia, de motivar as pessoas a perceberem seus metaprogramas. Isso é a linguagem do coach. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande com aquilo que vai trazer da informação, do conhecimento, e permitir a pessoa mesma, ela, chegar nesse lugar dessa autodescoberta. E não dar o peixe pronto, sabe? Mostrar de onde vem a informação, isso também faz parte dessa ética da relação, de não aparentar ser um mágico, porque tem uma prática de astrologia que eu não professo muito, que é que é a pessoa se sentir-se representante da estrela e saber o que vai acontecer na vida do outro, né? E aí sai profetizando, e nem sempre aquelas coisas acontecem. Mas uma daquelas profecias todas que aconteceu, o astrólogo disse, entendeu? Então, assim, ter como ponto de partida é isso, considerar, levar em consideração o respeito e, ao mesmo tempo, olhar para esse território onde esse céu ele se aloca, né? Ou transpassa, atravessa, porque o mapa, Noemi, não é o território, não é isso? Corzybes, que não foi ele que nos ensinou isso? Isso. Agora, Então, vou fazer duas considerações, né, duas perguntas, e vou mencionar aqui a Vânia, perdão. A Vânia está aqui, perguntou como desenvolver o poder da escuta diante de assuntos tão delicados nas situações de vida de cada um. Eu não estou conseguindo projetar essa pergunta aqui. Normalmente eu conseguiria pegar e fazer essa projeção. Não sei por que eu não estou conseguindo. Tá? Normalmente eu colocaria aqui para você ler e todos lerem também. Eu não estou só passando. Então, ela está perguntando, né, como desenvolver o poder da escuta diante de assuntos tão delicados nas situações de vida de cada um. Isso é a sua prática, é a sua excelência, mas você vai falar sobre isso. Eu vou falar de duas questões. Uma isso que você acabou de descrever com tanta poesia, com tanta beleza, é a sua visão, é a sua prática. Tem pessoas que fazem outra prática completamente diferente, inclusive na própria internet a gente vê pessoas dizendo, tal coisa vai acontecer, tal, falando assim, né, para o grande público, não é nem uma consulta, é pura mídia, né? Pura mídia para aparecer, para ganhar seguidores, né? Atenção, fulano vai separar de ciclano, tal coisa vai acontecer com né, o político tal, e tal coisa. Aqui, ó, essa é a Vânia fazendo a pergunta, que eu não estava conseguindo que legal. transmitir. Obrigada, Bedé, obrigada, estúdio. Então, assim, além desse comentário, o meu outro comentário são as pessoas que fazem outro tipo de prática, né, com o objetivo de aparecer, de ganhar seguidores, enfim, de
se tornarem pessoas famosas, conhecidas, etc. O Ruiz também está dizendo que ontem foi aniversário da Noemi. Parabéns. Obrigada, Ruiz. Obrigada pela presença aqui com a gente. Que bom que você está aqui. Obrigada pela Parabéns. lembrança. Então, e essas pessoas que não têm interesse, nem esse respeito, nem essa delicadeza toda que você está descrevendo, né? Essas pessoas fazem aquela outra prática Consideração. sem a ética que a gente está descrevendo aqui, né? Que é uma coisa que eu gostaria que você comentasse, né? Por que que o que que a gente pode fazer? O que que você acha desse tipo de comportamento? E o que que a gente pode fazer? Enfim, o que que a gente pode falar para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, né? Como que o que que você orientaria em relação a A isso? primeira coisa em quem está atendendo uma pessoa, ter esse cuidado. Acho que isso é importantíssimo. Depois perceber, ter uma autopercepção das distorções cognitivas. Você lembra do Michael Hall falando das distorções cognitivas? Como que as distorções cognitivas, a percepção das distorções cognitivas me ajudou tanto no processo de formação de pensamento sobre a prática astrológica. Nossa, isso é assim, um divisor de águas, né? Por exemplo, existe uma distorção cognitiva que lá em Platão, sabe, quando você estuda Platão, ele já mostrava um pouco essa diferença entre a verdade que está no enunciado e a verdade que está na enunciação, né? A verdade na enunciação é a verdade que é despótica, ou seja, é uma verdade que tem uma autoridade de alguém ali falando, ele é o representante das estrelas, ele conhece tudo das estrelas. Então, aquele cara falou, aquilo é verdade, né? Então, essa verdade na enunciação, ela submete as pessoas a uma autoridade ou pseudo-autoridade que é muito pervasivo. Ou seja, fulano falou, então aquilo se torna uma verdade, todos saem repetindo aqui. Na internet, então, aquilo se multiplica imediatamente por mais 40, e de 40 vai para 80, e de 80... imediatamente, porque fulano falou e todo mundo sai falando aquilo, sabe? E aí aquilo chega de volta ao fulano que falou, ele está vendo? Eu não falei? Então, essa é quando a pessoa usa essa autoridade de estar versando sobre uma questão como a Vânia falou aí, né? Tão delicada, tão misteriosa, né? Mas com uma autoridade de quem é a pitonisa ou representante das estrelas. Eu sei sobre tua vida mais do que você sabe, ou eu sei os mistérios da tua... Então, não tem escuta nisso, não tem percepção, não tem troca, não tem, às vezes, tempo, porque sai naquele modo automático de pensamento em que a pessoa sai assim, passando fórmulas, passando uma mensagem que, pela autoridade que a pessoa tem, é aquilo. A verdade, quando está no enunciado, leva a pessoa a pensar, leva a pessoa a refletir, leva a pessoa que está ouvindo a caminhar junto, sabe, ali, nesse processo de exploração desse território, né? Então, você começa a traduzir aquela experiência que faz com que a pessoa, muitas vezes, se surpreenda com o que ela mesma já percebe sobre si própria. Então, uma boa porta de entrada é a gente estar atento às distorções cognitivas. Isso é assunto de Mercúrio, sabe? Para quem entende um pouco de astrologia, né? Então, a gente tem várias... Inclusive, uma vez no Sinarge, eu fiz uma palestra sobre Mercúrio e as distorções cognitivas. Eu trouxe esse assunto do coaching
para dentro da astrologia. Falei da generalização, sabe? Quantos erros de generalização os astrólogos cometem? Ah, porque você é de Áries, então você tem um comportamento agressivo, né? Vai achar que toda pessoa que nasceu naquele signo vai agir daquela forma. Isso é uma distorção cognitiva de generalização. Tem que contextualizar aquele pensamento, sabe? Ela é agressiva onde, quando, é sempre agressiva. Criar clareza, né? Uma precisão maior nessa linguagem que é muito difusa. Tem gente que fala Saturno, quadrado e tal, e nem fala exatamente, nem traduz o que está aquilo, a pessoa já sai de lá com Saturno, estou com a quadratura de Saturno e pronto, né? Então, tem várias formas de aperfeiçoar, de lapidar essa comunicação para que a gente não incorra num risco de estar exercendo um poder de uma autoridade, colocando a verdade em quem está falando, e não no que está sendo dito. A gente podia continuar aqui falando, por exemplo, tem gente que confunde, por exemplo, mapa e território, acha que a pessoa é aquilo, né? E aí vem todo taurino é impulsivo, é teimoso, todo geminiano tem dupla personalidade, todo canceriano é familiar, todo leão é vaidoso. Isso é um rótulo, né? E o mapa, ele é assim um A prato verdade é que, feito. generalizando, Não é sair, além de generalizar, rotula, sabe? é isso mesmo. Não é? A outra distorção cognitiva é a acusação, por exemplo, né? Transferir a responsabilidade daquilo que está acontecendo na vida da pessoa para os planetas. Coitado de Saturno. Ele é o bode expiatório de tudo. Porre, ele é Eu um tenho, porre, ele é um porre. Tudo é um porre, porre eu tenho feio. que é assim, as bodas de Saturno. Acabei de fazer agora com um grupo bacana, a gente vendo a valorização do tempo da nossa vida, né? E assim, depois que a gente está no terceiro anel, porque o Saturno se expressa por anéis, né? Cada anel tem 29, 30 anos. No terceiro anel você sabe que tempo a gente não compra em farmácia, né? Perdeu tempo. Ah, me dá 10 minutos de tempo aí. Não tem tempo, você não compra em farmácia. Você não vai recuperar o tempo perdido com coisas que não fazem sentido serem vividas. Então, do mesmo modo que a gente não compra tempo, a gente não vende tempo. O Saturno não é culpado de nada, ele não tem esse poder sobre, por exemplo, acusação. Ah, eu não casei porque tenho Saturno na casa 7. Pronto, está explicado por que a pessoa não casou e ela aceita ter nascido com aquele defeito de fábrica, né? Então, isso é uma outra distorção cognitiva. Eu estou chamando a atenção aqui para as pessoas usarem esse conhecimento de um modo mais responsável, entendeu? Quanto disso que está acontecendo na tua vida não tem nada a ver diretamente com Saturno, mas tem a ver com o que você está fazendo da tua vida, entendeu? Isso é importante, né? Claro que Gente, você é pode assim que é o tirar. atendimento com ele. É o atendimento assim. Essa é a prática de atendimento com ele. É Pois é. assim que é a prática de atendimento com ele. Noemi, e a leitura da mente? Tem outra distorção? Depois eu vou fazer uma conversa com Maíra, eu vou chamar um dia a Maíra para a gente trabalhar esses assuntos, ela é ótima nisso também. Sabe, a leitura da mente, né? A pessoa mesmo, o astrólogo, achar que aquilo que ele pensa, sabe, dentro do mundo sensível, das opiniões, né, é a verdade, porque a experiência deu para ele aquela informação, então ele acha que a minha opinião sobre aquilo é verdadeira, né? Então, isso é um problema muito sério, né? Vou pedir Leitura da atenção. mente, leitura da mente é ler o que a outra pessoa está pensando, né? É projetar os seus pensamentos, sentimentos, sem checar se aquilo é verdadeiro ou não,
sabe? Aí ela fala, a pessoa fala alguma coisa, sei lá, você tem Plutão na casa 4, então teve um problema na tua infância com família, e a pessoa, eu não sei, não, eu não reconheço isso. Ah, é? Porque você não lembra. Então tem um abuso de autoridade nessa prática astrológica que eu percebo assim, muitas pessoas chegam às vezes, para fazer o mapa comigo, com a sensação de que nasceu com defeito de fábrica, que não tem solução para aquilo. Teve uma que falou assim: o astrólogo me disse que com Saturno nesse lugar aí, eu acho que era conjunção com o Sol, você tem que nascer de novo, sabe? Para dar jeito nesse problema aí, só nascendo de novo, sabe? Frases desse tipo. Então, Querido, vou pedir um tempinho, só um minutinho, interromper você só um pouquinho. Tem que dizer, né, tem que pedir um tempinho para voltar para o estúdio, Dedé, voltar para o estúdio, de volta para o estúdio, rapidinho, a gente já volta, nós já voltamos. Dedé, a palavra está contigo. Estamos apresentando Ética do Amanhã, todas as quintas-feiras a partir das 8h15 da noite, aqui na minha, na sua, na nossa Web Rádio TV. Todo o Brasil recebe a nossa imagem do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, através do Twitch em toda a Europa, como Irlanda, Itália, Inglaterra, Espanha e Alemanha. Muito obrigado a vocês, ouvintes, internautas, fãs, amigos, colaboradores e telespectadores. Acione o sininho, dê um like de positivo, mas façam a inscrição no YouTube, nossa FM Web e nossa FM SP. Duas plataformas para você se deliciar. E também no Instagram, nossafm.net.web. Estamos lá com transmissão simultânea do nosso site, de todos os programas aqui. Web Rádio TV, Nossa FM. Então, obrigada, Dedé. Voltando, Zé. É isso mesmo, né? As pessoas falam essas coisas bárbaras. Agora, a gente vou pedir para estender isso, porque esse tipo de procedimento não é só na astrologia. Acredito que então, aconteça em várias outras profissões sim, que sim. trabalham com atendimento. Muitas vezes há médicos, dentistas, enfim, psicólogos que fazem coisas desse tipo, né? Essa barbaridade. Por isso que a gente está falando da ética na prática do atendimento, ética e prática no atendimento ao cliente, porque várias profissões, há pessoas em todas as profissões que atendem ao cliente que praticam atrocidades assim desse tipo, né? Infelizmente. Por O isso que eu estou que fazendo com você aqui é listar algumas distorções cognitivas que, se a pessoa ela percebe que ela está cometendo uma dessas atrocidades, ela pode se refrear. Como, por exemplo, a pessoa imaginar sempre o pior cenário possível e descrever aquilo como sendo terrível, sem uma distinção clara do que é aquilo, sabe? Então, ela acaba trazendo um sentimento para a pessoa de impotência, de que ela não tem como encontrar solução para aquele negócio, porque senta e chora, entendeu? Assim, então, eu penso que mesmo quando você tem trânsitos de planetas, situações que são difíceis, delicadas, evitar usar essa terribilidade, sabe? Essa coisa de imaginar sempre o pior cenário, porque por trás de um cenário, às vezes, trágico, existem situações, às vezes, muito positivas que acontecem e decorrem daquilo, né? Uma outra coisa muito comum que eu percebo e que deve ser evitada, e eu estou entrando nessa coisa da prática mesmo, para quem está aprendendo, começando a estudar astrologia e tal, é você evitar os conselhos do tipo você tem que.
sabe? Você deve fazer isso, né? Porque isso é uma forma, não é nem despótica, porque o déspota é aquele que tem a verdade mesmo, porque ele é a divindade ali. Agora, o tirano é aquele que acha que tem aquela verdade e impõe. E uma das frases preferidas do tirano é: você tem que, sabe? Você deve isso ou aquilo. Evitar muito, assim, de uma forma muito clara, dar esse tem que, porque não tem que nada, sabe? A pessoa precisa encontrar as saídas, as soluções. Aliás, ela está ali quando busca o mapa, às vezes, no momento de fragilidade, no momento que já procurou saídas, soluções para questões na sua vida, assim, nos mais diversos lugares, e não encontrou nenhuma. Então, você trazer uma reflexão sobre aquilo, ajudá-la a caminhar com esse mapa, nesse território tão desconhecido, do imponderável que é o autoconhecimento, né? Que brotam, às vezes, sombras do nada, né? E a gente como que lida com isso? Então, não tem que nada, não existe essa coisa de, sabe, é sempre procurar mostrar alternativas, mostrar que existe algo que pode ter também uma saída, um lado positivo naquilo, né? A outra distorção, Noemi, é de impossibilidade. Você não pode isso, não pode fazer nunca aquilo, sabe? Esse é terrível, porque assim restringe a pessoa de experimentar, restringe possibilidades, restringe o processo de realização da pessoa, impede o crescimento de ideias, de coisas que podem se tornar possíveis, né? Então, nunca fazer nada quando a Lua está fora de curso. Olha, o que é isso? Sabe? O Mercúrio está retrógrado. Não abra o teu negócio. Mercúrio está retrógrado. Sabe? Isso é um Não pensamento, assine contrato em hipótese alguma. porque você vai ter que fazer de novo, né? Eu acabei de lançar um curso no pleno Mercúrio retrógrado, assim, da noite para o dia. Eu falei, vou mostrar que esse Mercúrio retrógrado não funciona desse jeito que as pessoas pensam, né? E encheu o curso, foi muito bacana. Enfim, acabou agora. Então, não pode, impossibilidade é também, em vários momentos, assim, essa distorção cognitiva, né? Então, um bom começo de conversa não é você tem que, não pode isso, não pode aquilo, ok? Mesmo dentro da própria prática astrológica. É você reconhecer, perceber como que você está pensando, como você está considerando, como você está olhando para aquela pessoa com o céu em mente, repleto de planetas, de estrelas, né? E as possibilidades infinitas de interpretação que existem ali, né? Então, isso é um bom toque, né? Sim, eu acho que quando você falou de ética e prática, né, não existe nada mais antiético do que o abuso que as pessoas fazem de um conhecimento que elas detêm sobre pessoas que não detêm aquele conhecimento, sabe? É um abuso de autoridade, um abuso de poder, né? E isso é uma coisa absolutamente antiética. E isso, perfeito. E sempre, né? Sempre, em toda parte, em todas as profissões, né? E de toda maneira, toda vez que uma pessoa que detém um conhecimento se impõe de alguma maneira sobre outra pessoa, isso é abusivo e é feio, é errado. Isso vale até para pessoas familiares, né? Sempre é um abuso. Quando um parente que tem um conhecimento maior se impõe de uma maneira autoritária sobre o outro parente que tem menos conhecimento, ao invés de chegar amorosamente, né, e passar esse conhecimento amorosamente, isso é sempre um abuso. E falou muito bem. Epa, peraí só um instantinho, eu perdi aqui.
a visão de vocês, isso voltou, a visão de vocês. Obrigada por essa linda explicação, Zé. Muito bonito isso que você Bom, falou. bom. Descreveu lindamente, descreveu lindamente. Então, e você está falando de uma coisa muito ética, mas é assim, é uma sensibilidade que você tem, tá? Agora, essa sensibilidade que você tem, que você desenvolveu, ela é sua, tá? E de que maneira a gente poderia sistematizar alguma coisa? Como a gente poderia colocar a ética dentro de uma forma comum? Forma comum no sentido de um procedimento comum. Como que a gente colocaria isso dentro de uma educação, de uma formação? Como se colocar isso? Quando eu falei de uma formação, seria como educar as pessoas para isso? Como colocar isso dentro de um processo habitual? Que poderia. Uhum. Normalmente, quando a gente coloca isso, ó, vamos fazer disso um procedimento habitual. Quando a gente fala isso, a gente fala. Normalmente se pensa em escola, educação. Mas não precisa ser escola, não precisa ser educação. Existiriam outras formas de se tornar isso um procedimento habitual. Por exemplo, o país, neste momento, o Brasil, está pegando fogo. Você não precisa ir na escola para saber que você não deve botar fogo na mata, no país. Isso não é necessário ir à escola para aprender isso. Isso é uma coisa que não precisa ser estudada, né? Você não precisa ir na escola para aprender isso. Isso é uma prática anterior, é um ensinamento anterior à escola. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Bom, claro. E como que a gente faz para ensinar ou para ter essa prática em relação a coisas básicas, né? A essas coisas Quando básicas. Não vamos falta. tacar fogo no país, não vamos tacar fogo no É, lugar onde a gente vive e nas plantações onde a gente come, não vamos matar os animais que a gente precisa para viver. Como a gente faz então, para ter uma quando ética falta básica? ética, né? Quando falta ética é, no pensamento da pessoa, porque a ética tem a ver com isso. O que você, na sua instância pessoal, desenvolveu a partir da tua filosofia de vida, te permitindo fazer coisas que realmente possam ser, como Kant fala, né, um categórico universal, né? Ou seja, fazer alguma coisa que todos possam fazer, sabe? Que seja universal aquilo. Então, eu acho que quando você vai fazer alguma coisa, precisa perceber isso é certo, isso é bom, isso é justo, qualquer um pode fazer em qualquer situação, em qualquer tempo. Então, o que está faltando um pouco, você gosta muito desse autor, né, que é o Spinoza, eu sei que você andou estudando muito Spinoza, né? Está faltando um pouco de filosofia, está faltando um pouco de pensamento. E onde falta o pensamento, falta a ética e entra uma moralidade perversa, né? Então a gente começa a ter que se enquadrar os outros dentro de determinadas modelos inclusive completamente anacrônicos, né? E com isso a gente começa a, a as distorções de percepção da realidade, quando você percebe a realidade de um modo distorcido, ou porque alguém falou, porque acreditam naquilo, você ali já não tem mais o pensamento próprio, sabe? Não tem mais a tua reflexão, você já não tem mais a sua ética, né? Então é importante filosofia. Eu acho que uma das saídas, quando eu fiz filosofia lá no Mosteiro de São Bento, né, eu vi que todos os grandes filósofos
todos passaram pela ética, ética em Kant, ética em Spinoza, ética em Aristóteles, ética em Platão. Ética é uma cadeira que você vê o pensamento sendo formado, sabe? Então, o Michael Hall ainda coloca uma coisa assim do pensar sobre o pensar, sabe? É esse meta-pensamento sobre o que você está fazendo, o que você está falando, e principalmente no caso do astrólogo, que é um intérprete, né? Ele é um canal de decodificação disso que está escrito em caracteres luminosos, né, nas luzes dos planetas, das estrelas, que está escrito no céu e que nunca vai ser apagado, porque daqui a milhões de anos a gente vai ler o que estava escrito aqui nesse céu. A gente pode ver, saber, por exemplo, como quando começou a, a filosofia grega, Urano, Netuno e Plutão, os três estavam em touro juntos, sabe? Isso há 2.500 anos, e agora eles estão fazendo um triângulo no céu belíssimo, né? Olha que interessante. O Plutão está em Capricórnio, voltou para Capricórnio, Urano está em Touro e Netuno está em Peixes, né? E daqui a pouquinho, o ano que vem, eles vão fazer essa mudança. Os três. Urano vai entrar em Gêmeos, Netuno vai entrar em Áries, Plutão vai entrar em Aquário. Então tem uma mudança de tom nesse céu, né? E aponta para onde? Para o Áries, para o 0 grau de Áries, onde o Brasil, no dia do nascimento do Brasil, estava Plutão. Então, a gente está vendo que esse vulcão ele só foi aceso, sabe? Isso que está acontecendo no Brasil, particularmente, já é um prenúncio do que vai ser essa batalha campal a partir de 2025, que entra a reta final para uma nova eleição presidencial. Sabe? Isso que está acontecendo agora é uma estratégia perversa de enfrentamento, até porque isso foi avisado. Tem uma matéria em julho de 2000, agora, julho de 2023, que se realmente continuassem essas ações, né, de preservação ambiental que o governo começou a implementar, que iriam tacar fogo no país. Então, Noemi, o que está acontecendo não é porque não foi feito nada, não está sendo feito nada. O que está acontecendo é porque está sendo feito, estão sendo feitas coisas e ações que vão contra os interesses que tem por trás dessas queimadas. Foi anunciado: vamos tacar fogo nesse país. Isso não é metáfora, isso é literal, sabe? E o que a gente está vendo é uma promessa cumprida, que incita as pessoas a botarem fogo no Parque Nacional de Brasília. Isso é mais do que um símbolo. O coração do país ardendo em chamas. Então, eu não acho que é assim. Você falou, não se faz nada, pelo contrário, é porque se está fazendo. E ao fazer algo que vai contrário àquele interesse que existe por trás dessas queimadas, vamos tacar fogo nesse país. Entendeu? Então, assim, a gente está indo para um lugar em que percebe que política e ética acabam. Eu sei que toda a filosofia de Platão foi com um único propósito. Isso a minha professora de filosofia, Flávia Bruno, me ensinou. Um propósito político, sabe? Porque ali precisava haver pensamento, né?
toda a filosofia de Platão, não é esse platonismo que está aí, é em função de trazer filosofia para a vida das pessoas, né? E aí as pessoas não estão pensando, elas estão inflamadas, elas estão tacando fogo no país, porque estão fazendo coisas, ações que vão contra aos interesses que estão por trás dessas queimadas. Entendeu? É isso que eu falo. Bom, Esse é meu ponto de olha, vista. Pode ser verdadeiro, mas tá, quando eu várias pessoas estão concordando com você aqui. no jornal dizendo que isso foi avisado e que está acontecendo, né? Então a gente vê, poxa, o que será do país quando Netuno estiver junto com Plutão, quando Saturno estiver junto com Netuno, com Plutão, no 0 grau de Áries, na casa 2 do país, né? Então a gente já está anunciando uma Olha situação só, que vai só deixa eu te aumentar. falar. Eu comentei com você antes que eu estou aqui em Lima, no Peru, e estou em Lima, no Peru, né? Esse aqui é um hotel, um quarto de hotel, estou em Lima, no Peru, que também está sofrendo queimadas vindas da Amazônia. Que, há uma parte da Amazônia que alcança o Peru e estão sofrendo queimadas aqui, consequência desse fogo que chega até aqui. E na televisão aparece, né? As notícias chegam na televisão e posso ver na televisão peruana as pessoas do povo estão indo aos locais queimados, ainda com a cinza no chão, né? E as pessoas plantando árvores, pessoas normais do povo, comuns, não são profissionais, não são, é, são pessoas comuns, jovens lá, com aquele aparelho que abre, aparelho que eu já usei, né, que faz furo na terra, já usei, eu já peguei aquilo para abrir, né, e é simples, de manejo simples, você faz um buraco no chão e bota ali uma planta nova, né, uma planta jovem, que ali a planta vai crescer. Né, e as pessoas estão lá, indo lá Você fazer. está sem áudio, Noemi? Estão dizendo aqui que você está sem áudio de novo. Pelo No menos Instagram no eu estou sem Instagram. áudio, porque é necessário que fique sem áudio no Ai, que Instagram, gente, pena. perdoa. Senão a gente vai ter eco e não é possível Tá, eu tá. falar. Então, e estão plantando, e já estão plantando. O fogo foi 2 dias atrás e as pessoas que apagaram o fogo já estão plantando. É isso que eu estou falando, Zé, que as pessoas não estão falando. Eu estou me referindo às pessoas normais, normais, não estou me referindo a essas pessoas que são assassinas, né? Lógico, e estou me referindo às pessoas que estão assistindo, né? As pessoas normais que estão assistindo esses incêndios no Brasil em escala continental não estão se mobilizando, não estão protestando. Nós, povo, eu, você, né? Eu, você, eu estou chocada. Eu estou chocada. E eu estou chocada. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero protestar, eu quero agir de alguma maneira. Que seja orquestrado, que isso seja provocado, que isso seja o cúmulo da maldade humana, que isso seja o que for. Isso me toca profundamente e eu desejo protestar, eu desejo fazer alguma coisa, eu desejo pegar como aqui estão acontecendo, eu desejo pegar eu esqueci o nome, eu sei usar aquilo, eu sei fazer buraco na terra, eu sei plantar, eu já fiz isso, eu já fiz. Então, eu quero fazer alguma coisa, eu quero gritar que parem de fazer isso, né? Minha indignação pede que eu grite, que eu chore. Quando eu digo que as pessoas não estão fazendo nada, eu não estou me referindo a ninguém especificamente, estou me referindo Sim, apenas à indignação, né, que me toma e eu é sinto só ter muito essa se eu ideia em mente, né? aparentei alguma outra coisa, não tive Não, intenção, não. né, O de que, o aparentar. que está sendo, o que está sendo feito
em termos Que bom de que está sendo feita alguma proteção, coisa que chegou a ponto de. demarcação, de, É, de ataque às invasões, né? De destruição de lugares de garimpeiros. Muita coisa foi acontecendo, né, isso, nesses meses todos que antecederam isso. isso, e Hum, a mudança de direção, de comando, né, nessa área do meio ambiente, né? Então, existe uma ação orquestrada, sem limites, né? Então, o que que eu posso sugerir que a gente possa fazer? Sair dessas distorções cognitivas e se informar mais, né? A gente vê em quem está votando, né? A gente vê, porque a democracia que a gente tem é essa, sabe? Não é diferente dessa. Quando você vê um Congresso, um Senado, que é composto, principalmente o Senado, né, de, sei lá, quase 70% de empresários, de donos de terra, de gente milionária, sabe, que está fazendo do Brasil esse grande negócio, né? Quando você vê os interesses que tem por trás disso, ali não tem a representação do povo. Quando você vê a Câmara, né? E a composição conservadora da Câmara, os impropérios que a gente assiste todos os dias. Então, uma reflexão, de trazer pensamento para isso, é começar a identificar. Claro que eu penso que a maioria ela está caminhando numa direção de, né, quanto maior o caos, melhor. Então, vamos botar alguém que vai dar uma solução nisso. E esse alguém que vai dar uma solução nisso é justamente quem está fazendo isso. Entende? Então, assim, eu penso que criar espaços não só de denúncia, mas de conversas, de pensamento, de reflexão, né? Nessa pequena ética, que é a etiqueta diária, no dia a dia, né? Ao invés de fazer como estão fazendo, de irem para as filas, onde existe pessoas de baixa renda e dizendo, não, esse candidato fez isso, aquilo, cara, um monte de mentira, né? E as pessoas compram aquilo, as pessoas acabam votando no outro porque, nossa, falaram, fulano falou, olha a enunciação e enunciado, e aí vão lá e votam, né? E aí mantém essa hegemonia que geram coisas tipo a cadeirada na televisão, né? Geram coisas de normalizar, naturalizar o impropério, né? Naturalizar a falta de ética, né? Não tem mais respeito. Eu sinto saudade quando eu via na televisão, sei lá, uma pessoa como Mário Covas, como Brizola, sabe? Pessoas que tinham pensamento, Darcy Ribeiro, falando coisas assim, nossa, eu quero ser como essa pessoa quando crescer, entende? E agora não, assim, a baixaria total, sabe? As pessoas pegando a possibilidade de fazer a cabeça dos outros para votar em alguma coisa que nem sabe o que vão votar. Então, para mudar isso, começar com a etiqueta, que é a etiqueta. pequena ética no dia a dia de você, cada um Adorei, ali, você adorei ir. isso. A É, etiqueta pequena é ética. Olha, a etiqueta de percebendo aquela pessoa que ela está assim iludida, né? Trazer uma mensagem, trazer uma informação, né? Iluminar muito um bom. pouco com a verdade, pelo menos hipotética, né? Do enunciado e não da enunciação. Meu querido, olha só, a gente vai ter que começar a encerrar, porque a gente está em cima da hora, e eu vou fazer uma coisa que até agora eu não fiz em nenhuma vez. Eu quero convidar você para voltar aqui ao vivo, com todo mundo assistindo, e eu quero já marcar desde já. Até hoje eu nunca fiz isso com ninguém. Ah, que Nenhuma bom pessoa eu fazer. quis marcar. Olha, quando é que a gente pode marcar o próximo?
a gente tem que continuar essa conversa. Você Com me certeza. pegou de surpresa com essa abordagem, Exatamente. mas se você me pega anterior e eu posso preparar alguns temas aqui, a gente pode aprofundar algumas dessas linhas aí de pensamento. Porque eu acho que a gente tem que Obrigado, continuar essa coisa da etiqueta. Eu quero saber quando é que você pode voltar. Me diz aí uma data, agora. Vamos A gente pensar tem nisso. que começar agora, a etiqueta tem que começar agora. Temos que As eleições continuar estão com aí. isso. Olha só, tem uma pessoa dizendo que concorda plenamente com tudo isso. A gente tem que Opa, continuar. Você não pode começar a ensinar as pessoas a como agir e depois ir embora e deixar a gente aqui na mão, não. Tem que continuar, professor. Vamos embora. Quando vamos é que é a embora. próxima aula? Por Depois eu te favor. falo. Tá bom, então. Então tá. Obrigado, É isso Noemi. Foi um mesmo. prazer. Olha, parabéns por mais essa translação, né? Se você Ah, parar para perceber, o planetinha Terra deu a volta em torno do Sol para você fazer mais um ano hoje, né? Parabéns. muito Que obrigada, seja um belo querido. aniversário. Obrigado, Poxa, está convite. começando muito bem. Começou muito bem. Eu te agradeço muito, Zé. Foi uma delícia, foi maravilhoso. A gente vai voltar, né? Vou te pedir para ver aí, mas a gente vai voltar, tem que continuar com isso, porque foi maravilhoso, foi sensacional. Muito Que bom. obrigada. Te agradeço muito, muito, muito. Gente, obrigada pela audiência de vocês, tá? Obrigada mesmo. Da próxima vez a gente vai dar um jeito de não ter eco, se Deus quiser. E Zé, agradece, se despede para a gente voltar lá para o estúdio. Muito obrigado. Essa que é o mantra, né? A gratidão é sempre um bom lugar para começar e para terminar também. Obrigada, Zé. Obrigada mesmo, viu? Gente, obrigada pela audiência de vocês. De volta para o estúdio, Dedé. Vai vencer na vida. Eu tô com Deus e sei que Deus está contigo. Teu coração não cabe dentro do teu peito. Fica lotado com importantes de amigos. Você tem sempre uma palavra de consolo. Fica sem jeito se deixar alguém na mão. Tá sempre junto e misturado com o seu povo. E assim terminamos mais esta edição do Ética do Amanhã. O verdadeiro podcast agora chama-se Eticast. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos na próxima quinta-feira. Agradecendo, é claro, vocês que participaram do nosso site, como Ruiz Filho, Vânia Martins, Wagner Azevedo. Quem mais que está aqui? Marisa Aguetoni e muitos outros mais que não daria tempo de fazer todos vocês. Muito obrigado. Até quinta-feira. Obrigado ao professor o Neto, chamado de Neto, craque da bola, craque do universo. E quando vier a São Paulo, visite-nos aqui em nossos estúdios da Web Rádio Nossa FM. Obrigado a vocês e até quinta-feira que vem. Fique agora com o Alimento da Noite, logo na sequência, aqui, na minha, na sua, na nossa Web Rádio e TV Nossa FM. Tchau! Nossa FM! Água de ninguém, essa vontade de quem vai vencer na vida. Eu tô com Deus, sei que Deus está contigo. Dedé, obrigado aí a sua